Continuando os nossos estudos, né? Revestimento de argamassa inorgânica e cerâmicos, falha e recomendações. Também baseado no livro do professor engenheiro Roberto José Falcão Bauer, a engenheira Fabíola Rago Beltrame e o professor doutor Antônio Neves de Carvalho, Júnior, capítulo 30. Introdução. Por diversas vezes, o Centro Tecnológico Falcão Bauer tem sido solicitado para analisar casos de anomalias em revestimentos. Em muitas situações, as causas são várias, porém, em determinado momento, uma delas, embora de pequena importância, isoladamente se torna preponderante e, atuando no limite, ocasiona o caso patológico. As falhas que ocorrem nos revestimentos podem ser causadas por deficiências de projeto, por desconhecimento das características dos materiais empregados ou emprego de materiais inadequados, por erros de execução, seja por deficiência de mão de obra, desconhecimento ou não observância de normas técnicas e por problemas de manutenção. Neste trabalho serão analisadas, na primeira parte, várias anomalias de revestimento que vêm sendo diagnosticadas pelo Centro Tecnológico Falcão Bauer nos últimos anos. Falhas em revestimentos. Deslocamentos. Os revestimentos podem apresentar uma série de patologias prejudiciais ao seu bom funcionamento no que se refere a aspectos estéticos, bem como em relação às funções de proteção e isolamento. Entre os problemas mais comumente encontrados pelo Centro Tecnológico Falcão Bauer figuram os deslocamentos. A seguir serão tratados alguns aspectos dessa patologia. Deslocamento em revestimento de argamassa. Ocorrem de modo a separar uma ou mais camadas dos revestimentos argamassados e apresentam extensão que varia desde áreas restritas até dimensões que abrangem a totalidade de uma alvenaria. Podem se manifestar com empolamento em placas ou em pulverulência. Existem 3 tipos de deslocamentos. A. Deslocamento por empolamento. A cal constitui o material que está diretamente envolvido com este tipo de patologia. Portanto, tal anomalia ocorre nas camadas com maior proporção de cal. Geralmente, o reboco se destaca do embolso, né? Formando bolhas cujo diâmetro aumenta progressivamente. B. Deslocamento em placas. As placas do revestimento de argamassa que se deslocam geralmente são o embolso, o reboco e o embolso. E a ruptura ocorre na ligação entre essas camadas e a base, a alvenaria. Deslocamento, letra C, deslocamento com pulverulência ou argamassa friável. Os sinais de pulverulência observados com mais frequência são a desagregação e consequente esfarelamento da argamassa ao ser pressionada manualmente. A argamassa se torna friável, ocorrendo deslocamento com pulverulência. 2. Deslocamento em revestimentos cerâmicos. As anomalias em revestimentos cerâmicos geralmente decorrem da falta ou deficiência de projeto, ausência de juntas de movimentação, desconhecimento das características dos materiais utilizados, como argamassa, placas de cerâmicas e juntas, uso de materiais inadequados, erro de execução,
desrespeito às normas técnicas e falhas na manutenção. Nos itens subsequentes serão discutidos pontos para a execução adequada de um revestimento cerâmico, a fim de minimizar os problemas patológicos observados ultimamente em cada uma das etapas do revestimento. A. Preparo de base. Ao se iniciar a execução do revestimento cerâmico, devem ser verificadas algumas condições da base que receberá esse revestimento para evitar futuras patologias nos revestimentos cerâmicos. B. Argamassa colante. As argamassas colante, em geral, são aquelas produzidas em indústrias e constituídas por cimento, areia e aditivos retentores de água. Em alguns casos, polímeros que apresentam maiores resistências de aderência e flexibilidade. Placas cerâmicas. Entre as causas que podem contribuir para o deslocamento dos revestimentos cerâmicos está a expansão por umidade. Este fenômeno é provocado por absorção de água, na forma líquida ou de vapor. A absorção dessa é essa que, ao contrário da simples absorção de água, retida apenas nos poros do material, provoca modificações na sua própria estrutura, com aumento de volume. Juntas de movimentação. As juntas de movimentação são juntas intermediárias, normalmente mais largas do que as de assentamento, projetadas para aliviar tensões geradas por movimentação da parede e do próprio revestimento em função das variações de temperatura e umidade ou da deformação lenta do concreto da estrutura revestida. Juntas de assentamento. São constatadas algumas patologias no revestimento cerâmico em razão da infiltração de água por deficiência de calafetação das juntas de assentamento, permitindo acesso de água na argamassa de assentamento e no corpo da placa cerâmica, gerando esforços nas mesmas por dilatação e contração por absorção da água, além da possibilidade de formação de vapor de água e eflorescências localizadas no revestimento. F. Argamassa para rejuntamento. De acordo com a norma ABNT-NBR 14.992 de 2003, a argamassa para rejuntamento é classificada como tipo 1 ou 2, conforme condições descritas e deve atender os requisitos mínimos. Deficiências na execução. O assentamento correto de revestimentos cerâmicos exige análise cuidadosa dos materiais e técnicas. É essencial considerar a base, argamassa e placas cerâmicas, que podem ser prensadas ou estrudadas. No caso de saliências no tardós maiores que 1 milímetro, deve-se utilizar um método da dupla camada para garantir maior aderência. Ferramentas como as desempenadeiras denteadas devem ser verificadas regularmente, pois dentes desgastados afetam a aplicação dos cordões de argamassa e a fixação do revestimento. O tempo útil para a argamassa ou tempo em aberto deve ser respeitado e adequado e adaptado às condições locais, como temperatura e ventilação. Testes práticos ajudam a determinar esse limite. As placas devem ser assentadas com precisão, pressionadas e ajustadas com martelo de borracha, sempre verificando a aderência da argamassa ao tardós, logo após o assentamento, para assegurar a qualidade. Fissuras. Dentro do assunto falhas de revestimento, as fissuras. 1.
Fissuras em revestimento de argamassa. Nas argamassas de revestimento, a incidência de fissuras sem que haja movimentação ou fissuração da base, estrutura em concreto, alvenaria, ocorre em razão de fatores relativos à execução do revestimento argamassado, solicitações higrotécnicas e principalmente por retração hidráulica da argamassa. 2. Fissuras relacionadas com o cobrimento deficiente do concreto. Nas regiões em que o concreto não recobre ou recobre deficientemente a armadura, ocorre o contato da barra de aço com o ar e a umidade, causando oxidação. O volume de óxidos produzido pela corrosão é de 3 a 10 vezes superior ao volume original do aço da armadura, gerando fortes tensões no concreto e a sua ruptura por tração, permitindo a penetração de agentes agressivos e a carbonatação do concreto. Fissuras relacionadas com a deficiência de encunhamento da alvenaria. As alvenarias e estruturas das edificações possuem certa capacidade de deformação sem comprometer a resistência dos materiais. No entanto, esforços excessivos podem causar fissuras ou trincas, especialmente nas juntas ou no encontro com vigas e pilares. Problemas comuns incluem o uso de tijolos e blocos fora das normas, como tijolos com baixa resistência à compressão, blocos de concreto não curados ou de dimensões inadequadas que resultam em encunhamento deficiente e fissuras. Para evitar problemas, o encunhamento deve ser realizado após a retração da argamassa e a conclusão de alvenarias dos pavimentos superiores. É essencial utilizar argamassas adequadas, prever ferros de amarração e respeitar especificações técnicas. Alternativas, como argamassas com aditivo expansor ou espuma de poliuretano, devem seguir as orientações dos fabricantes. Fissuras relacionadas com deformação lenta do concreto. A deformação lenta do concreto pode causar fissuras de revestimento e está associada a fatores como diferenças entre seções de concreto e aço em pilares, a variações na composição do concreto entre pavimentos, uso de concreto rico em cimento, características dos agregados, tipos de cimento e condições de umidade no momento da concretagem. Esses efeitos podem persistir por até 5 anos até a construção. 5. Fissuras relacionadas com a argamassa de assentamento. A presença de argilominerais monilitíticos da argamassa de assentamento constitui uma causa geradora do aparecimento de fissuras no revestimento, assim como a expansão da argamassa de assentamento em face da hidratação retardada do óxido de magnésio ou de cálcio, ou de reações expansivas cimento-sulfatos. 6. Fissuras relacionadas com a ausência de vergas e contravergas. A não utilização de vergas e contravergas nas janelas ou a utilização deficiente contribui para o surgimento de fissuras nos revestimentos. As vergas e contravergas deverão avançar de 30 cm a 40 cm após o vão da janela e ter altura mínima de 10 cm, a fim de neutralizar a concentração de tensões nos cantos das mesmas. Fissuras relacionadas com outros fatores. Fissuras podem surgir devido à falta de ferro de amarração ou falhas do chumbamento entre pilares e alvenarias, além de alvenarias sobre balanços ou lajes com ferros negativos deslocados. Sobrecargas em paredes e jardineiras também contribuem para o problema. A ausência de isolamento térmico na laje de cobertura agrava a dilatação térmica, causando fissuras na laje e nas alvenarias superiores.
Vesículas. As vesículas no reboco são causadas por impurezas nos materiais, como pedras de cal não extintas, torrões de argila, matéria orgânica, mica, pirita e compostos ferruginosos. Elas surgem devido à expansão de óxido de cálcio na cal ou à variação de volume de torrões de argila. Contaminações durante o transporte ou armazenamento dos agregados, como resíduos de madeira, carvão ou óleos, também debilitam a argamassa. Além disso, compostos de ferro e pirita podem oxidar, causando variações de volume e desagregação do reboco. Esses fatores comprometem a qualidade e favorecem o surgimento das vesículas. Manchas. As manchas podem se apresentar com colorações diferenciadas, como marrom, verde e preta, entre outras, conforme a causa. Os revestimentos frequentemente estão sujeitos à ação da umidade e do micro-organismo, os quais provocam o surgimento de algas e mofo e o consequente aparecimento de manchas pretas ou verdes. As manchas marrons geralmente ocorrem em razão da ferrugem. Eflorescência. A eflorescência é decorrente de depósitos salinos, principalmente de sais de metais alcalinos, sódio e potássio, e alcalino-terrosos, cálcio e magnésio, na superfície de alvenarias provenientes da migração de sais solúveis presentes nos materiais e ou componentes da alvenaria. As eflorescências podem alterar a aparência da superfície sobre a qual se depositam e, em determinados casos, seus sais constituintes podem ser agressivos, causando desagregação profunda, como no caso dos compostos expansivos. Condições para o aparecimento da eflorescência. A eflorescência ocorre pela combinação de sais solúveis nos materiais, presença de água e pressão hidrostática, que transporta a solução à superfície. Os sais podem vir do cimento agregados, água de amassamento, blocos de concreto ou tijolos cerâmicos. Cimentos ricos em álcalis, água ou areia com cloretos e sulfatos e reações químicas durante a fabricação de cerâmicas contribuem para o problema. Uma queima adequada dos produtos cerâmicos em altas temperaturas podem eliminar os sulfatos e minimizar a eflorescência. Eflorescência proveniente da limpeza de revestimentos cerâmicos com ácido. Após a execução de revestimentos em fachadas, é usual proceder à limpeza com solução ácida, visando eliminar resíduos da argamassa. O procedimento de lavagem deve ser o mais homogêneo possível para todas as superfícies a serem tratadas. Falhas relacionadas com a umidade. Há uma série de mecanismos que podem gerar umidade nos materiais de construção, sendo os mais importantes os relacionados a seguir: absorção capilar de água, absorção de águas de infiltração, absorção higroscópica de água, absorção de água por condensação capilar, absorção de água por condensação. Medidas protetoras. As medidas de proteção contra a umidade na construção deverão ser adequadas ao tipo de mecanismo gerador. A seguir, iremos citar alguns dos procedimentos adotados na Europa: umidade ascendente em paredes, impermeabilização vertical, drenagem e umidade por condensação. Manchas de fachadas por contaminação atmosférica. O principal responsável por esse fenômeno é a poluição atmosférica, que pode ser classificada em poluentes naturais ou biológicos e resíduos provenientes de indústrias. Partículas contaminantes.
Pode ocorrer um mero apoio sobre a microplataforma e, neste caso, a partícula pode ser facilmente varrida por um simples vento até uma verdadeira aglutinação que pode tornar possível sua eliminação, a não ser exclusivamente por meios de limpeza mecânica. Fatores que influenciam o manchamento: agentes climáticos, vento, chuva direta, chuva escorrida, temperatura e vapor de água. Materiais de revestimentos, tipos, porosidades, textura superficial e formas de fachada. Contaminação ambiental por substâncias agressivas. As principais substâncias gasosas são compostas por gases ácidos que se encontram na atmosfera, basicamente os óxidos de enxofre e de nitrogênio. Danos decorrentes de absorção de água e substâncias agressivas: corrosão mecânica, corrosão química, corrosão biológica, perda de isolamento térmico por umedecimento. As recomendações na fase de projetos, execução e manutenção dos revestimentos. Recomendações na fase de projetos. O desempenho de materiais e sistemas de revestimento em edificações depende diretamente do planejamento realizado durante as etapas de anteprojeto e projeto. Nesses momentos devem ser especificadas características do revestimento, considerando aspectos como estética, estabilidade, impermeabilidade, durabilidade e facilidade de manutenção. A estética envolve a escolha de acabamento compatível com o padrão da edificação. A estabilidade refere-se à aderência e à capacidade do revestimento de suportar deformações e tensões climáticas ou estruturais. A impermeabilidade deve ser garantida por materiais adequados, como argamassas aditivadas ou acabamentos específicos. Além disso, os revestimentos precisam ser duráveis, mantendo características como cor, brilho e integridade diante de condições de uso e limpeza. Por fim, o projeto deve prever custos de manutenção reduzidos, garantindo acesso fácil para reparos ou limpeza da fachada. Escolha dos materiais de revestimento. Na fase de projetos é necessário escolher materiais adequados às condições de uso, exposição e agressividade do meio, levando-se em consideração as várias exigências funcionais. Assim, a escolha dos materiais de revestimento requer premissas como conhecimento dos materiais e sistemas de revestimento, suas características, cuidados e detalhes executivos e eventuais deficiências projetistas. A caracterização das condições de uso, exposição e agressividade do meio projetista-usuário e as especificações das exigências funcionais usuário-projetista. Detalhes de projeto. Na fase de projeto devem ser adotados determinados cuidados de modo a minimizar as falhas dos revestimentos. Recomendações na fase de execução. A adequada execução dos serviços de revestimento necessita de elaboração prévia de cadernos de encargos, contendo normas, especificações técnicas e procedimentos. É fundamental também que se disponha de equipamentos e ferramentas adequadas para o bom andamento da execução. Execução de revestimento de argamassa. A constituição do revestimento de argamassa depende de alguns requisitos, assim como sua capacidade de absorção, da aspereza da superfície externa da base do emboço e até do clima local. Na preparação da argamassa e na execução do revestimento devem ser consideradas algumas recomendações. Recomendações na fase de projetos, execução e manutenção dos revestimentos. Preparo das superfícies,
preparação da argamassa, execução da camada de emboço e execução da camada de reboco. Revestimento cerâmico. No assentamento de revestimentos cerâmicos, em pisos internos e externos e paredes internas e externas, deverão ser obedecidas as recomendações constantes nas normas da ABNT-NBR 13.753, 13.754 e 13.755. Recomendações na fase de manutenção. O desempenho de um revestimento está diretamente relacionado com a vida útil dos materiais que constituem, de acordo com as condições de uso, exposição e agressividade do meio. Portanto, faz-se necessária a elaboração de um manual de uso, operação e manutenção. E assim terminamos a apresentação do capítulo 30 do livro do professor Bauer.